Olá, meu nome é Maria Regina e sou supervisora do setor de documentação e memória do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Apresentarei a programação que o Museu do TRF4 preparou para a 20ª Semana Nacional de Museus. Mas antes, farei breve audiodescrição. Tem pele branca, cabelos castanhos na altura dos ombros e visto uma blusa clara com motivos florais. Atrás de mim é uma tapadeira azul com o logo do TRF4. Agora sim, vamos à programação. O Museu do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por intermédio de seu diretor, o desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, tem a honra de participar da 20ª Semana Nacional de Museus com 2 explanações, ambas com o tema Arte como forma de preservação da história e da memória do Judiciário brasileiro. A explanação de hoje é baseada em uma obra de arte em óleo sobre tela da artista Magda Cidade. Ela retrata a sessão solene em comemoração aos 150 anos do Supremo Tribunal Federal, que ocorreu em 1978. Confira! A explanação é breve e conta com janela de libras. Mais uma vez, vamos sublinhar a importância do museu e da arte na preservação da história do Poder Judiciário no Brasil, né? Inclusive, nós, principalmente ainda no âmbito da Justiça Federal, que é uma história cuja história é bem mais recente, ela está em fase ainda embrionária. Este quadro, é importante destacar, simboliza a cerimônia que comemorou os 150 anos do Supremo Tribunal Federal. Se deu em outubro de 1978 e aqui, na época, aqui está toda a composição da corte na época, o Procurador-Geral da República, o professor Henrique Fonseca de Araújo, o presidente do Supremo na época, o ministro Carlos Thompson Flores, e o presidente da República, o presidente Ernesto Geisel. Por que é importante essa data que eu vou destacar vários aspectos? Porque nós estamos nos aproximando dos 200 anos da criação do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal foi criado em 1828, no Império, né? Foi instalado naquela oportunidade e, uma vez proclamada a República, inclusive muitos dos seus ministros no Império prosseguiram ainda na República, outros não, né? Mas a história da Corte, ela conta-se a partir da instalação do Supremo Tribunal de Justiça, que é o órgão que antecedeu o Supremo Tribunal Federal. Mas a Corte é a mesma. E agora nós estamos nos avizinhando, em 2028, completaremos os 200 anos da criação e instalação do Supremo Tribunal Federal. Essa solenidade, o seu simbolismo, naturalmente, os 150 anos da Corte, dispensam qualquer destaque de sua importância, obviamente que é a importância do sesquicentenário, mas aqui tem 2 aspectos singulares. Primeiro, a presença do presidente da República, na época o presidente Ernesto Geisel. Até então, e até poucos anos atrás, a tradição da história do Supremo Tribunal Federal é que o presidente da República, uma vez eleito, visitava a Corte antes da posse e não retornava mais a ela até o término do seu mandato. Então ele comparecia antes de tomar posse na presidência da República. Esta tradição, vamos dizer assim, que eu tenha conhecimento, foi quebrada 2 vezes. No presidente Jânio Quadros, o seu brevíssimo governo, quando ele fez questão de comparecer à despedida do ministro Nelson Hungria. Então ele comparece ao tribunal já como presidente empossado, né? E aqui o presidente Geisel comparece já empossado pela primeira e única vez do seu governo, né? Então na história republicana onde eu tenho conhecimento são as duas vezes que antecederam, que ocorreram esse retorno do presidente à Suprema Corte. Nos últimos 30 anos isso se alterou, né? Mas digamos até 1985, essa era a tradição. O presidente comparecia uma vez eleito, antes da posse, e não mais retornava. Nas posses dos ministros e da presidência da República, ele se fazia representar sempre ou pelo ministro da Justiça ou pelo chefe do Gabinete Civil. Aqui o presidente Geisel quebra essa tradição pela segunda vez, né, no período que antecedeu 1985. Né? E aí uma inovação, ele se faz acompanhar de todo o Ministério. Todo o seu Ministério, praticamente todo ele, estava presente nessa cerimônia, o que traduzia o respeito do Poder Executivo
ao Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, o homenageava. Então, essa dupla nota destaca muito digamos, o simbolismo e a importância dessa data, afora, naturalmente, os 150 anos da Suprema Corte. Nessa cerimônia, só houve um discurso do presidente Thomson Flores, que era o presidente da Corte, e aqui está o retrato dele discursando, os chefes dos demais poderes presentes, né, e várias autoridades do Poder Judiciário. Os presidentes de todos os tribunais do Brasil estavam presentes também, outro fato inédito na história da Corte. E aqui, então, o presidente Thomson Flores é a única autoridade que fala. Tá? Ele profere o discurso oficial da Corte, relembrando a história do Supremo Tribunal Federal, que é uma história muito rica, que veio desde o Império, depois o seu momento difícil de consolidação nos primeiros anos da República, destaca o papel de Rui Barbosa como advogado, né, na consolidação da Corte e principalmente no exame da mais importante atribuição do Supremo, que é o exame do controle de constitucionalidade das leis. E essa cerimônia termina com o presidente da República conferindo ao presidente do Supremo, o ministro Carlos Thomson Flores, a mais alta condecoração da nação, que é a Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito. Né? E ele destaca no seu discurso, o presidente da República, na sua fala, né? Porque discurso só houve um, do presidente Thomson Flores, que era uma homenagem do Poder Executivo ao presidente, naturalmente, ao ministro Thomson Flores, pela sua trajetória, mas também a história da Suprema Corte. Então veja que houve, digamos assim, uma convergência perfeita de gentilezas, de homenagem, de reconhecimento histórico, da importância do Supremo Tribunal Federal ao longo da história do Brasil, Império e República, e que é simbolizado neste quadro a óleo, que, repito, aqui estão presentes os ministros da composição da época, o Procurador-Geral da República, enfim, ministros eminentes, aqui o ministro Soares Munhoz, ministro Moreira Alves, ministro Leitão de Abreu, que foi 2 vezes chefe do Gabinete Civil da Presidência da República, nos governos Médici e Figueiredo, o professor Xavier de Albuquerque, que foi Procurador-Geral da República antes de ingressar no Supremo, o ministro Jaci Falcão, que na época era inclusive o decano da Corte, né? O professor Henrique Fonseca de Araújo, que era o Procurador-Geral da República, o presidente Ernesto Geisel, o presidente Carlos Thomson Flores, presidente da Corte, o doutor Pedro Matoso, na época diretor-geral da Corte, o ministro Décio Miranda, que tinha acabado de assumir a presidência do Supremo Tribunal, que tinha acabado de assumir a condição de ministro do Supremo Tribunal Federal e que já havia sido Procurador-Geral da República, o ministro Cunha Peixoto, que foi um grande comercialista, o maior comercialista, possivelmente, da história do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cordeiro Guerra, grande ministro do Supremo Tribunal Federal, membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, inclusive foi ele, quando houve o atentado a Carlos Lacerda, que culminou, inclusive, com o falecimento do Major Vaz, a chamada República do Galeão, ele foi designado o promotor para a investigação daqueles fatos, né, que acabaram, inclusive, culminando com o suicídio do presidente Vargas. O ministro Rodrigues Alckmin, um dos maiores ministros da história do Supremo Tribunal Federal, que viria a falecer mais ou menos uns 30 dias depois dessa cerimônia. E o ministro Antônio Neder, que era o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Então aqui nós temos a composição de notáveis ministros da época, e este quadro, repito, mais uma vez, dentro do espírito deste registro, é justamente a arte e os museus, né? A arte está dentro dos museus, né? Na preservação da história e da memória do Poder Judiciário brasileiro. Tanto este quadro quanto o anterior, eles simbolizam, registram momentos únicos na história do Poder Judiciário de nossa nação. Por isso que eu achei importante esse destaque e esta referência.